Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Hoje eu vou dar um testemunho de algo que aconteceu na minha família. E pela inocência da minha mãe, ela não conhecia a palavra, ela era muito inocente e ela falava coisas que, por ela amar muito meu pai, ter um casamento muito abençoado por Deus, porque nós não ouvimos nunca gritaria dos dois dentro de casa, discussões. Nós fomos criados num lar muito abençoado, graças a Deus. Era um lar de paz. Meu pai, ele amava muito minha mãe, ele cuidava muito bem dela, dos filhos. Ele era aquele homem honesto, trabalhador, que cresceu financeiramente e nisso aí ele ajudava o pai dele, os irmãos. Era aquele homem que, além de ajudar outras pessoas financeiramente, ele ainda ajudava a resolver problemas. E minha mãe o admirava muito. Minha mãe amava muito meu pai e, como já falei, por falta de conhecimento, minha mãe começou a falar. Quando eu já tinha por volta de 19 anos, minha mãe começou a falar, porque minha tia, a irmã dela, ela perdeu o marido. Perdeu o marido pela idade. Os dois eram idosos e ele adoeceu e faleceu. E minha mãe era muito apegada a essa irmã. E minha mãe viu a minha tia sofrendo muito a viuvez, sentindo muito a falta do marido dela. E minha mãe falou que não queria ficar naquela situação, não queria ficar viúva nunca, que ela preferia morrer. Se o marido dela morresse, que era o meu pai, ela preferia morrer, ela não queria mais viver, porque ela disse que não sabia viver sem ele. E se ela morresse, vendo a irmã dela passar todo aquele sofrimento, ela falava: eu venho buscar minha irmã, para ela não ficar sofrendo. Olha as palavras que minha mãe falava. Agora você vai entender. Morreu meu pai no acidente, junto com a minha mãe e a minha tia, a irmã da minha mãe, no mesmo dia, no mesmo acidente. Morreu primeiro meu pai, depois morreu minha tia, que foi na mesma hora, no mesmo lugar, e minha mãe morreu 3 horas depois do acidente. Muito triste essa história, mas Deus tocou no meu coração para falar, porque tem pessoas que são inocentes e elas falam as coisas sem pensar, sem saber que tem consequências e que as palavras têm poder, como diz na palavra de Deus. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Minha mãe, na mais inocente fala dela, ela, creio que lá no íntimo, ela não sabia o que estava falando, porque ela pensava assim, eu acho que ela pensava assim, que o meu pai não ia morrer tão cedo, que ela também não iria morrer tão cedo. Então, quando fosse lá na frente, muito tempo depois, ela não ia querer viver quando ela ficasse mais velha, porque ela era mais nova da sua família e essa nossa tia era mais velha da família. Enfim, minha mãe não acreditava, eu creio que ela não acreditava que aquilo iria acontecer e iria acontecer menos de um ano depois daquelas palavras. E ela não falou só uma vez.
Ela falava porque ela via o sofrimento da irmã dela. Então eu vim dar um alerta: cuidado com as suas palavras, porque é a palavra de Deus quem fala. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. É a palavra de Deus. E quanto tempo depois Deus me traz essa lembrança, porque eu sempre lembrei disso e muitas pessoas comentaram. Na época que eles morreram, houve 3 dias de luto na cidade em que morávamos, chamada Cupira, perto de Caruaru, em Pernambuco. E a morte deles foi uma morte trágica e eles deixaram 6 filhos. E não devemos falar qualquer coisa. O que eu vim te falar, quando você não tiver algo para falar, se um dia você estiver angustiado, angustiada, estiver com raiva, estiver revoltado com alguma coisa, não fala nada. Pega a Bíblia, vai ler o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí Deus não vai te deixar faltar nada, não vai te deixar faltar paz, bom ânimo, alegria, porque o Senhor é o nosso pastor. De nada teremos falta. Quando colocamos Deus, Jesus Cristo à nossa frente, tudo aquilo que não entendíamos, passamos a entender. Aquelas coisas que às vezes parece que faz falta, quando você começa a orar, você entende que o mais importante você tem: sua vida, sua saúde, sua família. E se não tem saúde, Deus pode ser o provedor. Deus é o nosso provedor. E como diz na palavra de Deus que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, quando não temos o que falar, devemos procurar orar salmos, procurar ler as orações, fazer as orações. Por que que eu falo ler? Porque na hora que você começa a ler um salmo, quando você começa a falar, você começa a decretar aquelas palavras na sua vida. Palavras de bênçãos, palavras de proteção, de livramento. E aí você não fala coisas que não deve com a sua vida, nem com a vida de outras pessoas. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, começamos a conhecer a verdade. Como disse Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantas pessoas que passaram por coisas terríveis em suas vidas por causa de suas palavras. Às vezes a gente se preocupa tanto com o que os outros fazem conosco, tanto com o que os outros pensam das nossas vidas, que falam até palavras que não devem com as nossas vidas. Mas às vezes nós mesmos falamos coisas que não se deve falar com a nossa vida e com a vida de quem amamos. E é sem pensar. A pior coisa do mundo para um ser humano é a hora da raiva, ou a hora que ela não pensa no que ela está falando, ou ela não conhece a palavra de Deus, porque ela pode falar coisas que não deve e depois se arrepender. Mas como diz a palavra de Deus e não volta atrás, que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, a melhor coisa é pensar antes de falar. Começar a declarar coisas que você gostaria que acontecesse na sua vida e da sua família. Às vezes temos pessoas desobedientes e não pensam no que fazem, no que falam. É quando nós começamos a meditar na palavra de Deus que nós vemos a seriedade das coisas na vida das pessoas. Tem pessoas que elas prosperam porque elas são positivas. Só são pessoas positivas. Eu vou ganhar, eu vou conseguir, eu vou vencer, tudo que eu faço dá certo,
tudo que eu quero, eu consigo. Tem pessoas, mas por quê? É o poder das palavras. E tem outras pessoas que são negativas, aí começam a falar coisas ruins, que elas não conseguem, que tudo que elas fazem dá errado, que elas só quebram a cara. Olha só essas expressões, olha só as palavras, que só aparece gente ruim no caminho delas, que elas tem pessoas que falam até que tem o dedo podre. Olha a expressão. Tem pessoas que falam que não dão certo nos relacionamentos porque ela tem o dedo podre. Então, são coisas que devem ser quebradas. São coisas que devemos ter muito cuidado com o que sai da nossa boca. Porque é melhor parar, pensar, ou sair naquele momento, abaixar a cabeça e pedir misericórdia a Deus. Quando a gente não quer falar coisas ruins, a gente corre para Deus e fala: Senhor, me ajuda a melhorar, me ajuda a melhorar o meu vocabulário, não deixa eu ficar falando coisas ruins, nem com a minha vida, nem com a vida de pessoas inocentes que eu falo, aqueles inocentes úteis, pessoas que acham que estão se dando bem porque estão fazendo mal para as nossas vidas ou para a vida de outras pessoas. Elas acham que estão se dando bem, mas são aquelas que o inimigo usa para destruir vidas, e isso tem consequência na vida delas. Então são inocentes úteis na mão do inimigo. Então o que devemos fazer? Pedir perdão a Deus se falamos coisas que não deveríamos, e buscar, orar, pedir, clamar a Deus uma vida diferente, um renovo, uma restauração, uma alegria, o amor, a paz, perseguir isso, pedir sabedoria a Deus. E quando não tiver o que falar, corre, vai, pega a Bíblia, ora os salmos, para que Deus proteja a sua vida e a sua família, mas não declare coisas ruins na vida de ninguém, porque tudo que plantamos nós colhemos. Se uma pessoa ela planta o mal, ela vai receber o mal. Se planta o bem, ela vai receber o bem. Meus pais, eles eram muito de plantar o bem na vida dos outros, mas as palavras da minha mãe, elas se concretizaram. Infelizmente, minha mãe era muito inocente e não sabia. Eu também não conhecia a palavra de Deus. Então, hoje eu vim te pedir, vamos orar o Salmo 23, Salmo 91, para que o Senhor seja o nosso pastor, para que não nos falte nada, não nos falte sabedoria na hora de falar, na hora de planejar, que tudo dê certo. E que o Senhor nos conceda vida longa com saúde, sabedoria para governarmos as nossas vidas aqui. Temos uma vida aqui passageira, mas enquanto tivermos aqui, tem pessoas que precisam das nossas vidas. Tem pessoas que te amam e que não querem viver sem você. Então preste atenção, ensine aos seus, ensine às crianças, ensine aos jovens, aos idosos. Tem pessoas que ainda hoje estão com idade avançada. Avançada que eu falo, uma idade que ela já está, como que eu vou falar? Que ela já não é mais um jovem, uma jovem. Ela já passou dos seus 60, 70, 80, 90 anos e não conhece. Tem pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Então fale, não fique em silêncio, mostre essa oração, passe para outras pessoas para ver a seriedade das palavras. Vamos orar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo.
A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Salmo 91, para que tenhamos livramentos de acidente, de todos os males e perigos. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Livra-nos, Pai, de toda maldade humana e espiritual. Dai-nos livramento e dai-nos a tua paz, Senhor, e nos dá discernimento espiritual. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, Pai. Amém.